todo mundo conhece pelo menos uma pessoa de quem se comenta: e essa pessoa está perdida, não tem jeito. São pessoas que não sabem para onde ir, com quem ir e nem o que fazer caso cheguem lá. Sentem constante medo do fracasso, pessimistas, acham que só elas enfrentam dificuldades na vida. Sentem vergonha da vida que levam e sentem-se com muita frequência julgadas por outras pessoas. Fogem da intimidade, se isolam, sentem com bastante frequência tristeza e ansiedade. Se você ainda não viu o vídeo Como Lidar com a Vergonha e com a Timidez, acesse esse link aqui em cima que você pode assistir. Se não quiser fazer agora, tudo bem. No final do vídeo eu colocarei ele na seção de vídeos sugeridos. Por qual motivo essas pessoas vivem as suas vidas dessa forma? Já te antecipo logo. Uma das principais razões para esse fenômeno é que elas não têm uma coisa chamada visão. Então, neste vídeo eu vou abordar 4 coisas. A primeira, o significado do termo e a sua história. O segundo, esse termo na atualidade. O terceiro, quais as consequências de ter ou não ter uma visão. E o quarto item é como fazer para adquirir uma visão. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar cada um destes itens. Se você se interessou pelo tema, aproveite esse momento para fazer 2 coisas. Dá aquele like. E se você ainda não assinou o canal, basta clicar aqui. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre. Esse é um termo muito antigo, mas com a popularização do conhecimento coach, ele voltou à moda. Na antiguidade, o termo visão representava uma revelação, uma teofania. Momento esse em que Deus se manifestava a um eleito, a um herói. Esse ser de características peculiares, especiais, que era incumbido de uma grande missão. Na Torá, livro sagrado do povo judeu, Moisés é um dos grandes expoentes. Depois de um encontro sobrenatural com o Senhor, ele se torna o seu representante aqui na terra. Moisés é o portador da primeira aliança ou revelação, incumbido de levar uma nova forma de viver aos descendentes de Abraão, com normas bem definidas de como se portar para com o próximo e para com Deus. O foco dessa primeira visão foi a formação de uma nação santa. Santidade significa separação. Na Bíblia cristã, a Bíblia judaica é somada a uma nova aliança conhecida como Novo Testamento. Temos a revelação de Cristo como profeta e também membro da Trindade, ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Jesus interpreta as escrituras sagradas judaicas muitas vezes após a expressão Moisés e os profetas. Usa-se também de parábolas como uma forma de facilitar o entendimento e também a recordação. O Evangelho nos fornece uma norma de conduta ética elevadíssima. Seu foco está na formação da consciência moral, marcada pelo amor e traduzida em ações práticas para com o próximo. Tanto em Moisés como em Jesus e os seus apóstolos, há uma manifestação da presença divina seguida de uma revelação. Em cada um desses casos, Deus confere à humanidade um plano de ação, um passo a passo, com orientações que levariam o sujeito a um grande feito. Alcançar a visão é sentir o gosto do céu. A visão dentro das instituições é uma projeção, um quadro geral, amplo e detalhado, que busca antever e criar um futuro positivo para a instituição. Estabelece os próximos passos para alcançar o destino sonhado. Alinha o querer com o dever, o desejo de crescimento também com as responsabilidades, as obrigações para com os membros do grupo e também para com o Estado. Ao seguirmos uma visão, cremos que atingiremos um estado ótimo de funcionamento e de satisfação. Talvez até felicidade, momento de plenitude pessoal, profissional e financeiro. Quando o sujeito assume para si uma visão, 2 comportamentos são facilmente observados. O primeiro é o planejamento cuidadoso de como atingir essa visão. O segundo é a dedicação de corpo e alma no cumprimento das etapas estabelecidas no planejamento até o cumprimento da visão.
Após vislumbrar o paraíso, muitas pessoas conseguem manter um estado contínuo de motivação. Parecem ficar focadas por mais tempo do que a média. Conseguem enviar energia e recursos financeiros com maior intencionalidade e generosidade. São capazes de grandes sacrifícios para pisar verdadeiramente o céu que lhes foi revelado. Quando sabemos onde queremos chegar, fica bem mais fácil planejar. Definir os tempos, definir as rotas, os veículos, os combustíveis necessários. Não perdemos tempo com atividades sem sentido. Não damos desculpas para o fracasso. Selecionamos e guiamos as nossas ações sempre para o mesmo sentido. Tem um ditado que diz: quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpa. A visão é um clamor, um chamado da nossa alma, vem lá de dentro. Mas para escutarmos essa voz, precisamos em primeiro lugar nos conhecer, saber nossos valores, os nossos princípios e construir a nossa missão. Os nossos valores representam aquilo que a gente é. Já a nossa missão é colocar em ações práticas, rotineiras, cotidianas, aquilo que me define. Os nossos valores definem quem nós somos. Já a nossa missão expressa quem nós somos em ações práticas e cotidianas. Presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. Os nossos valores são representados pelas nossas crenças pessoais. São as coisas que nós defendemos, pregamos e valorizamos. Naturalmente, aquilo que cremos influencia os nossos comportamentos, nos motiva a ser o que somos e fazer o que nós fazemos. A missão é um estilo de vida que reflete as razões do nosso existir. É colocar na nossa rotina diária ações que representam as nossas crenças pessoais e os nossos valores. O missionário é aquele que vive em conformidade entre o seu ser interno com o seu existir externo. O que pensa, o que crê, o que defende, o que prega é aquilo que ele faz. Só em posse do conhecimento de quem nós somos, podemos construir, de fato, uma vida que vale a pena ser vivida. Plena em sentido, é um estilo de vida sustentável e do qual possamos ter satisfação e orgulho de vivê-la. Assista o vídeo Como se livrar do medo, 2 formas de viver. Se você já assistiu, assista de novo. Vou deixar o link também aqui e lá no final na tela dos vídeos sugeridos. Esse vídeo ele traz o conceito oriental do Ikigai, uma forma excelente e prática de conhecer qual o seu chamado aqui nessa terra. Sabendo disso, ficará bem mais fácil você construir a sua missão e a sua visão. Dentro de cada um de nós existe grandeza, mas ela precisa ser colocada para fora, precisa ser incentivada, precisa ser construída. Ela precisa ser despertada e orientada. Muitas vezes nos vemos desmotivados com ações diárias que parecem faltar sentido, vivendo então o sonho de outras pessoas e o nosso próprio pesadelo. Por isso vemos tantas pessoas sendo empurradas e carregadas pela vida. Enquanto elas não constituem uma visão para si, elas perambulam, elas transitam entre os outros como verdadeiros zumbis. Garanto a você que uma vez que a sua visão e a sua missão estiver bem definida, uma energia diferente vai te tomar, trazendo ânimo e satisfação como nunca antes na sua vida. Mas para isso é necessário uma jornada de autoconhecimento. E vai por mim quando eu te digo, ter alguém nos acompanhando é muito melhor do que tentar tudo sozinho. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu te peço 2 coisas que não te custam nada. A primeira, dá aquele like. A segunda, se você não assinou, assina o canal, é só clicar aqui também. E aqui nas laterais, tanto de um lado como do outro, vou colocar vídeos sugeridos que vão te ajudar a dar continuidade a esse teu caminho de crescimento. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.